Olá pessoal, muito bom dia. É um prazer recebê-los de volta aqui no meu canal para darmos início ao nosso mini curso de Filosofia Política. Hoje é a nossa quinta aula, o nosso quinto encontro. Então, hoje nós vamos estudar sobre um tema que é muito fascinante no campo da filosofia política, que são as teorias de justiça de John Rawls e também outro filósofo que é Robert Nozick. Esses dois filósofos eram filósofos americanos, né? John Rawls, ele nasceu em 1921 e faleceu em 2002, e o Robert Nozick, também filósofo americano, filósofo político, ele nasceu em 1938 e faleceu em 2002. Esse último, o Robert Nozick, também foi professor da famosa Universidade de Harvard. Então, hoje, no nosso encontro, a gente vai discutir um pouquinho sobre as teorias desses dois grandes filósofos americanos. Mas, como de costume, né, em todas as minhas aulas, no início eu falo sobre as questões que eu deixei na aula anterior. Então, na última aula, que nós estudamos sobre Karl Marx, eu propus para vocês 3 questões, que eram sobre o materialismo histórico, sobre a alienação e sobre a crítica ao capitalismo. Essas 3 questões eu propus para vocês lá na minha última aula. Então, eu respondi também de forma bem pontual, bem objetiva, e deixei lá no meu site, que é www.minutodafilosofia.com.br. Aí vocês podem dar uma passadinha lá, acessar o meu site e vocês encontrarão essas respostas lá de forma bem pontual para vocês, ok? Mas vamos então, desculpa pessoal, mas vamos então hoje dar início a esse nosso encontro, né? Onde nós vamos falar um pouquinho sobre esses dois filósofos. Estão preparados? Animados? Vamos lá então para essa nossa aula de filosofia política. Então, mas é interessante, né? Antes de nós entrarmos nos detalhes, antes de nós começar a ver essas teorias, é importante a gente entender um pouquinho desse contexto. John Rawls e Robert Nozick, eles eram filósofos americanos do século XX, e eles tiveram um impacto assim enorme dentro da filosofia política. Por quê? Os dois filósofos estavam buscando responder a uma pergunta assim, muito importante para eles, uma pergunta que era crucial. Essa pergunta era o quê? A pergunta era: o que é uma sociedade justa? Então, eles procuravam responder a essa pergunta. Mas, no decorrer dessa aula, nós vamos ver que suas respostas foram assim drasticamente diferentes. Os dois buscavam encontrar a resposta para esse questionamento, né? O que é uma sociedade justa? Mas, ao final, nós veremos que a resposta de ambos os filósofos foram assim drasticamente diferente. Porque Rawls, ele defendia uma visão mais igualitária, ao passo que o Nozick priorizava a liberdade individual. Então, Rawls defendia uma visão mais igualitária, ao passo que o Nozick, ele dá uma prioridade para a liberdade individual. Nós vamos ver essas ideias mais detalhadamente aqui no nosso mini curso e nessa aula de hoje, ok, pessoal? Só colocando aqui os tópicos que eu tenho que seguir, senão eu fico perdido aqui, né? Vamos lá então?
Então, John Rawls e a justiça da equidade. Então, John Rawls, ele vai propor um tema relacionado à justiça como equidade, né? Então, essa equidade seria o quê? A igualdade seria a justiça. Ele também propõe uma teoria interessante aqui, que é chamado de o véu da ignorância. Esse véu da ignorância era o quê? Era uma ferramenta metodológica que ele utilizava para determinar princípios de justiça. Então, John Rawls, ele propôs essa ideia, podemos dizer assim, essa ideia bastante revolucionária que era o véu da ignorância, que era então uma ferramenta, né, como disse, metodológica, que seria usada para determinar os princípios de justiça. Então, para ficar assim um pouquinho mais compreensível, vamos imaginar o seguinte ambiente, o seguinte cenário. Por exemplo, você tem a chance de criar regras, para uma nova sociedade. Como se você fosse o legislativo, você criaria regras para essa nova sociedade. Mas há uma pegadinha nisso aí. Há uma questão aí que vocês vão ver. Você então tem a chance de criar regras para uma nova sociedade. No entanto, você não sabe qual será a sua posição nessa sociedade. Aí complica, né? Você não sabe qual vai ser a sua posição nessa sociedade. Por quê? Você pode nascer rico, ou você pode nascer pobre, você pode nascer talentoso, você pode nascer saudável, com alguma deficiência física, algum problema de saúde. Então, a tudo isso, o John Rawls, ele chama de véu da ignorância. Imagina você podendo criar regras para uma sociedade, você criaria as regras para a sociedade, mas você não saberia em como que você estaria naquela sociedade. Agora, pessoal, vamos fazer aqui uma breve paradinha. Eu vou deixar aqui uma pergunta para vocês fazerem uma reflexão a respeito. Como que você... Imagina que você tivesse essa chance de criar regras para a sociedade. Então, como que você iria estruturar essa sociedade? Que regras que você criaria, sabendo que poderia acabar em qualquer posição? Pense nisso, tá ok? Mas vamos lá. Deixo esse questionamento para vocês fazerem uma pequena reflexão. Então, se você pudesse criar regras, né? Que regras que você criaria, né? Sabendo que poderia acabar em qualquer posição. Os dois princípios de John Rawls era baseado nesse cenário. Por quê? O Rawls acreditava que as pessoas racionalmente escolheriam dois princípios, que seria o primeiro princípio, o princípio da liberdade igual para todos, ou seja, todos teriam os mesmos direitos e liberdades básicas. E um outro princípio, o segundo princípio que John Rawls traz, seria o princípio da diferença. O que seria isso? O princípio da diferença seria as desigualdades, como que eu posso dizer? As desigualdades só seriam permitidas se beneficiassem os mais desfavorecidos da sociedade. Por exemplo, poderia haver desigualdade, mas essa desigualdade ela somente seria permitida se elas, de certa forma, acabassem beneficiando as pessoas, os indivíduos mais desfavorecidos
daquela sociedade. Vamos tentar imaginar isso aqui, num exemplo aqui, que eu trouxe para vocês. Vamos imaginar, então, uma sociedade onde todos começam com direitos igualitários, todos começam com direitos iguais, né? Então, esses direitos representados, vamos então pegar esses direitos igualitários e representá-los por uma linha. Vamos imaginar uma linha base. Agora, algumas desigualdades podem surgir, mas então o que vai acontecer? Mas apenas essas desigualdades surgirão, mas apenas se elas elevarem essa linha base, ou seja, beneficiando todos, especialmente os mais desfavorecidos. Então, uma sociedade onde todos começariam com direitos iguais, esses direitos representados por uma linha base, uma base, então, algumas desigualdades poderiam, de certa forma, surgir, mas apenas se essas desigualdades pudessem elevarem essa linha base e, dessa maneira, beneficiando todos, especialmente os mais desfavorecidos. Mas, para ficar mais compreensível aqui, vamos trazer aqui um exemplo bastante prático. Deixa eu ver aqui. Então, para a gente entender melhor, vamos pensar no sistema de saúde. Segundo John Rawls, o sistema de saúde deveria garantir acesso universal, a cuidados médicos básicos, né, para todos. Então, mas também o que poderia acontecer? Mas também ele poderia permitir que hospitais privados, hospitais particulares mais caros, né, pudesse também atender as pessoas mais pobres. Então, ele pensa aqui num sistema de saúde, né, onde onde esse sistema de saúde poderia garantir acesso universal a cuidados médicos, digamos, básicos, né, mas ele também poderia permitir que hospitais particulares, privados, mais caros, então permitia o acesso básico à saúde, vamos dizer, em hospitais públicos, e também permitia a criação de hospitais particulares caros, né? Mas desde que isso não prejudicasse o atendimento aos mais pobres. E de alguma forma, esses hospitais mais caros, esses hospitais particulares, pudessem, de certa forma, também melhorar o sistema de saúde como um todo. Exatamente, ele permitia, né, a criação desse sistema de saúde particular, mas se, em contrapartida, ele pudesse melhorar o sistema de saúde como um todo. Por exemplo, esses hospitais privados, eles poderiam trazer novas tecnologias, eles poderiam treinar médicos. Então, dessa maneira, esse sistema particular, esse sistema privado, acabaria trabalhando para o quê? Para o sistema público. Então, esse era o pensamento de John Rawls. Agora, pessoal, como eu falei que nós iríamos estudar os dois filósofos, né? John Rawls e o Robert Nozick, vamos então agora ver um pouquinho das ideias do segundo filósofo, Robert Nozick. Ele traz aqui o estudo da justiça como liberdade. O Rawls, aliás, o Robert Nozick, ele fazia uma crítica a esse filósofo John Rawls.
Então, vamos aqui tentar dar um giro aqui de 180 graus e olhar para o Robert Nozick. Ele tinha, sim, uma visão bem diferente e ele criticava fortemente a ideia de Rawls. Por quê? Ele criticava a ideia de Rawls de que o governo deveria redistribuir riqueza. Para Nozick, para Robert Nozick, o foco, então, deveria estar na liberdade individual e nos direitos à propriedade. Então, o, o Robert Nozick fazia essa crítica ao John Rawls. Ele desenvolve também a teoria da titularidade. Nozick vai desenvolver o que chamamos de teoria da titularidade. A ideia por trás dessa teoria ela é bastante simples. Por exemplo, se você obteve algo de forma justa, seja por trabalho, troca voluntária, ou você recebeu um presente, é justo que você mantenha aquele bem com você, né? Então, o governo ele não vai ter, na visão de Robert Nozick, o governo não tem o direito de tirar isso de você para dar a outra pessoa, mesmo que essa pessoa seja mais pobre. Então, na teoria aqui de Robert Nozick, ele não concordava o governo tirar do mais rico para dar para o mais pobre. Ele também defendia o estado mínimo, né? Então, o Robert Nozick ele defendia um estado mínimo. Ele argumentava que o governo deveria ser limitado. Então, na ideia de Robert Nozick, o governo tinha que ter bastante limitação. Ou seja, ele deveria intervir, ele deveria fazer intervenções pontuais, intervir apenas para proteger os direitos básicos das pessoas, como segurança, cumprimento dos contratos, e seria basicamente isso. Nada de programas de bem-estar social extensivo ou redistribuição de renda em larga escala. Ele era um crítico a essa coisa, né, que o governo deve estar distribuindo renda, deve ter programas sociais, como Bolsa Gás, Bolsa Família, Bolsa não sei o quê, essas várias bolsas desses governos socialistas, que esses governos socialistas criam, né? Ele traz também um exemplo aqui sobre um jogador de basquete. Então, o Robert Nozick traz para nós aqui um exemplo legal, que é muito conhecido, sobre o jogador de basquete. Por exemplo, imagine um jogador de basquete assim, muito famoso, né? Um jogador incrível como o Michael Jordan. O Michael Jordan, um jogador de basquete super popular, super famoso, né? Então, milhões de pessoas pagam voluntariamente para poder ver esse jogador jogar. Então, olha que interessante. O Nozick argumentava, né, que é injusto o governo tirar uma grande parte desse dinheiro em impostos para redistribuir. Por quê? Porque, afinal, né, as pessoas escolheram livremente dar o seu dinheiro a Jordan em troca dessa diversão, desse entretenimento. Então, as pessoas foram ali por livre e espontânea vontade, pagaram seus tickets, pagaram seus ingressos para assistir aquele jogo, né? Porque gostam do jogador. Então, ele não achava que era correto, por exemplo, naquela partida de jogo de basquete, né, ter arrecadado, por exemplo, milhões de dólares, e parte daquele dinheiro ir para o governo em forma de imposto. Por quê? Porque, na visão dele, as pessoas pagaram aquilo livremente para poder assistir. Então, não era justo parte desse dinheiro voltar para o governo e o governo redistribuir para pessoas mais necessitadas, digamos assim.
Então, pessoal, essa é a visão, né, do Robert Nozick e John Rawls. Então, a gente vê que os dois têm visões completamente diferentes. Vamos fazer aqui, para a gente entender um pouquinho mais, vamos fazer uma comparação entre esses dois filósofos, entre o John Rawls e o Robert Nozick. Então, na visão de sociedade justa, o John Rawls, na visão de sociedade justa, o John Rawls, ele vai dizer que uma sociedade justa deve garantir oportunidades iguais e ajudar os mais desfavorecidos. Então, uma sociedade justa deve garantir oportunidades iguais e ajudar os mais desfavorecidos. Isso de acordo com o John Rawls. Já para Robert Nozick, uma sociedade justa respeita ao máximo a liberdade e os direitos de propriedade. Então, a visão de sociedade justa, de acordo com Rawls e de acordo com Nozick. Rawls, uma sociedade justa, deve garantir oportunidades iguais e ajudar os mais desfavorecidos. Já para Nozick, uma sociedade justa respeita ao máximo a liberdade individual e os direitos de propriedade. E fazendo uma comparação também entre esses dois filósofos no quesito papel do governo. No quesito papel do governo, o John Rawls ele vai falar que o governo tem um papel importante na redistribuição dos recursos públicos. Já o Robert Nozick vai dizer que o governo não deveria interferir muito na economia ou na vida das pessoas. Então, são pontos de vistas bastante diferentes, né? Então, como a gente pode ver, são visões, assim, podemos dizer que quase que opostas sobre o papel do governo e que constitui, sobre o que constitui uma sociedade justa. Então, os dois têm pontos assim bastante divergentes em relação a uma sociedade justa, né, pessoal? Mas vamos também dar uma analisada aqui os pontos fortes e os pontos fracos dessas teorias, né? Então, ambas as teorias, tanto a de John Rawls quanto a de Robert Nozick, apresenta pontos fortes e também pontos fracos, né? Por exemplo, a teoria de Rawls pode levar a uma sociedade assim, mais igualitária, onde todos têm assim, onde todos têm um nível básico um nível assim básico de vida, uma vida mais digna, pelo menos no básico, um nível básico de vida digna. No entanto, alguns podem argumentar que ela limita demais a liberdade dos indivíduos e pode desincentivar, né, o esforço pessoal. Por exemplo, se o governo está dando ali uma bolsa, por exemplo, uma bolsa pé de meia para o aluno estudar, será que ele vai se esforçar para poder realmente estudar, aprender? Ou se o governo está dando uma bolsa, a bolsa família, uma bolsa qualquer coisa aí que eles criam, será que isso aí é uma boa opção que o governo tem? Será que as pessoas não vão se acostumar com isso? É lógico que tem famílias, tem pessoas que estão na linha da pobreza, né? Que realmente precisam desse suporte do governo. Mas é uma coisa que a gente tem que questionar também, né? E aí, com relação à teoria de Robert Nozick, então a teoria dele, o que ela faz? Ela vai proteger fortemente a liberdade individual e também os direitos de propriedade. Mas ela pode resultar também em grandes desigualdades sociais, ou com pouca ou com nenhuma segurança
para os mais vulneráveis. Então, no caso da teoria de Robert Nozick, a gente vê que essa teoria ela pode também resultar em grandes desigualdades sociais, né? Se não ajudar aquelas pessoas que realmente precisam. Eu sou a favor da ajuda para aquelas pessoas que realmente precisam. Na teoria desse filósofo americano, Robert Nozick, ele não concordaria com isso. Então, para ele, o governo não deveria dar essas assistências sociais. Então, pessoal, na realidade, o que acontece? Muitas sociedades modernas buscam o quê? Buscam um equilíbrio entre essas duas visões. Tanto a visão de John Rawls quanto a visão de Robert Nozick. Por exemplo, a maioria dos países ocidentais, né, a maioria deles tem algum tipo de sistema de bem-estar social, como o proposto por Rawls, mas também protege fortemente os direitos de propriedade, como o que é defendido aqui pelo Robert Nozick. Então, vamos pensar aqui em políticas como o salário mínimo, como o salário mínimo e o sistema público de saúde. Vamos pegar esses dois exemplos aqui. O salário mínimo e o sistema público de saúde. Certamente, eles refletem as ideias de John Rawls, mas a proteção à propriedade privada e os limites do poder do governo também mostram influência das ideias como as propostas por Nozick, né? Então, existe essas divergências, né? Então, e o que as sociedades modernas ocidentais elas buscam? Elas buscam fazer o quê? Equilibrar esses dois pensamentos, essas duas teorias desses dois filósofos. Caminhando aqui já para nosso encerramento, como em todas as aulas, né, eu trouxe também aqui 3 questionamentos para vocês, alguns questionamentos, certo? Eu trouxe 3 questionamentos para vocês e vocês tentem responder, coloquem nos comentários, que eu adoro ler os comentários de vocês, e na próxima aula também, né, como de costume, como de praxe, eu trago todas essas questões respondidas de forma bem pontual, né, bem objetiva. Logicamente, não é a resposta absoluta, 100%, que é só aquela resposta, né? Mas eu trago aqui para vocês darem uma olhada nas respostas. A primeira questão que eu trouxe para vocês é como o experimento mental do véu da ignorância de Rawls afeta a visão sobre justiça social. Uma segunda questão, é possível conciliar as visões de Rawls e Nozick para criar uma sociedade que seja tanto livre quanto justa? E por fim, como essas teorias podem ser aplicadas a questões contemporâneas como desigualdade econômica e acesso à saúde? Então, pensem nessas questões e tentem responder. E principalmente deixem nos comentários, que eu vou ficar muito feliz em poder ler as observações de vocês, tá? E então é isso, pessoal. A gente está chegando ao fim dessa nossa explicação sobre as teorias de Rawls e Nozick. Eu espero, então, sinceramente, espero que com essa pequena explicação aqui, né, tenha dado a vocês, né, uma perspectiva sobre o que significa uma sociedade justa, né? Então, pessoalmente, eu acho que ambas as teorias, elas têm pontos válidos, elas têm pontos positivos, elas têm pontos válidos, têm pontos negativos. O desafio, então, como as sociedades modernas fazem, então o desafio seria o quê? O desafio seria encontrar o equilíbrio certo.
Portanto, para encontrar esse equilíbrio certo, nós podemos pensar em Aristóteles. Olha aí, Aristóteles. Nós podemos pensar nesse outro grande filósofo, quando ele vai formular o seu conceito de equilíbrio e de justiça na Ética Nicômaco, né? Então ele vai formular esse conceito. Portanto, a gente pode trazer para essas duas teorias, a gente tentar trazer esse equilíbrio, ou seja, trazer a justa medida. Nós, então, devemos, na maioria das vezes, o quê? Privilegiar o meio termo do que os extremos. E assim a gente consegue, em tudo na vida, né? Quando a gente consegue privilegiar o meio termo, a gente consegue administrar as situações desafiadoras, conflitantes, digamos assim. Então, é isso, pessoal. Chegamos aqui, então, ao nosso término, né? Dessa aula, do nosso mini curso de Filosofia Política. Se você gostou desse vídeo, então não esqueça, deixe um like, comente, compartilhe, principalmente inscreva-se no canal. Como eu já disse para vocês, eu estou começando o meu canal agora, né? Então eu preciso da ajuda de vocês, da força de vocês. A cada vídeo eu procuro melhorar mais, né? Trazer assim conteúdos mais bem elaborados para vocês. Então tenham certeza que a cada vídeo a minha missão aqui é melhorar, melhorar e melhorar e trazer conteúdos com qualidade para vocês. Muito obrigado, pessoal. Fiquem todos com Deus. Agradeço demais por estarem aqui assistindo a mais essa aula do nosso mini curso de Filosofia Política. Não esqueça, pessoal, se inscreva no meu canal, compartilhe, curtem. Tenham um ótimo fim de semana, um bom dia a todos. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Até mais, pessoal!